homem dormia em uma espécie de acampamento quando, de forma inesperada, durante a madrugada, ele foi acordado por barulhos estranhos do lado de fora do seu abrigo e também uma luz que surgiu do nada. Esse é o caso que ficou conhecido como Manzano Amargo. E a principal testemunha desse caso foi um homem de nome José Firmin Albornoz, que na época tinha 43 anos, era casado e também tinha filhos. Ele morava com a sua família em uma região da Argentina conhecida como Neuquén. José era fazendeiro e a sua principal renda vinha da criação de gado. E na data de 17 de fevereiro de 1981, o José foi fazer uma visita aos campos que pertenciam ao seu pai, onde eram criadas ovelhas. Junto com ele foram mais 2 companheiros. Esses campos ficavam em uma localização conhecida como Manzano Amargo. É dito por ele que eles passaram o dia todo por lá e no final da tarde ele decidiu voltar para o seu sítio. E é dito que os 3 estavam a cavalo e nesse retorno eles passaram próximo de um posto onde eles encontraram mais alguns amigos que estavam realizando ali algumas tarefas locais, então os 3 decidiram parar para ajudar. Porém, o José relata que ao final eles foram convidados para ficarem ali, pois eles iriam realizar um churrasco, e então após o churrasco ele iria para sua casa. Esse jantar acabou um pouco tarde e o José foi convencido a passar a noite naquele local e voltar para sua casa durante a manhã. Então o José e um outro amigo se acomodaram em um abrigo simples, feito de madeira, com teto de palha quase a céu aberto. E a noite ocorria tranquila e quando foi por volta da 1h da manhã, o José acabou acordando, se levantou e foi verificar se os seus cavalos estavam bem. Depois disso, ele voltou para o pequeno abrigo e voltou a dormir. Quando foi por volta das 4h da manhã, ele foi acordado novamente. Porém, dessa vez o José acordou muito assustado, já que os animais do lado de fora estavam fazendo muito barulho. Próximo do abrigo onde eles estavam dormindo, tinha um curral com ovelhas, alguns cavalos e também alguns cães de guarda. E aparentemente tinha algo ali que estava assustando todos eles. E por causa de todo aquele alvoroço, José decidiu se levantar e foi nesse momento que ele viu que do lado de fora existia uma luz muito estranha. Ela era circular, como se fosse um foco de luz no chão, tinha uma cor azul celeste e era muito bonita. Aquela luz estava a cerca de 20 metros do local onde eles estavam dormindo e a circunferência daquele foco de luz deveria ter cerca de 3 metros. E ele fala que era tão forte que clareava tudo como se fosse dia. E como se isso já não bastasse, o José conseguiu ver que aquela luz era projetada de uma esfera luminosa que estava flutuando a mais ou menos 40 metros do solo e ela emanava uma espécie de calor suave. E imediatamente ele acordou o seu amigo que estava dormindo ali junto com ele naquele abrigo. Esse amigo acordou, se assustou, gritou e cobriu a cabeça com um cobertor. Ele não queria ver aquilo. Em poucos segundos, ele também começou a escutar um zumbido que parecia vir de cima e, nas palavras dele, fazia com que toda a terra tremesse. E é nesse momento que o José relata que na sua frente, a poucos metros de distância, surgiram 2 seres que tinham aparência humanoide, porém eles eram pequenos, com cerca de 1,10 m de altura. Os 2 homenzinhos estavam a mais ou menos 2 metros de distância dele e mantinham as mãos coladas nas laterais das pernas. Os 2 pequenos seres vestiam um traje de cor azul. E o José relata que ele conseguiu ver que aquelas 2 figuras mexiam os lábios como se estivessem falando alguma coisa, porém a aparência do rosto deles, o José relata não se lembrar ou de não ter conseguido ver, porque ele estava com muito medo. E foi então que aquelas 2 figuras começaram a de fato falar com ele em uma língua que pelo menos o José não conhecia, mas ele conseguiu entender algumas palavras e era como se aqueles 2 seres estivessem falando que nós viemos buscar você e você gostaria de ir conosco. Porém, esses 2 humanoides permaneceram imóveis, sem se movimentar, e em poucos segundos, da mesma forma que eles surgiram ali, eles simplesmente desapareceram. E é nesse momento que a testemunha parece não se lembrar de fato tudo o que aconteceu após isso. Ele disse que aparentemente perdeu os sentidos. Mas antes de perder a consciência, a única coisa que ele pensava era que queria estar com sua família. E ao recuperar a sua consciência, ele ainda se lembra de escutar um barulho que parecia muito com o som de um helicóptero que vinha por detrás da vegetação e se espalhava pelos campos. E nesse momento ele decide mais uma vez chamar o seu amigo. Mas então José decidiu ir correndo para encontrar o dono do posto e contar o que tinha acabado de acontecer. E ali, ambos ainda conseguiram ver aquela esfera luminosa se afastar por cima dos campos de Manzano Amargo.
E no dia seguinte, vários animais tinham escapado durante a madrugada por causa do que tinha acontecido e foram-se necessários 3 dias para que eles recolhessem todos eles. O amigo do José ficou abalado emocionalmente, não queria comentar sobre o caso, e durante 15 dias o José também sentiu uma espécie de tremor que percorria pelo seu corpo. E assim como acontece em muitos outros casos, a notícia se espalhou, inclusive chegando até as autoridades, principalmente agentes da Gendarmeria e também pesquisadores ufólogos que procuraram pelo Sr. José, assim como também as autoridades, para colher o seu relato. Por várias vezes ele repetiu o que tinha acontecido com ele sem mudar nada na história. O local do ocorrido foi verificado, mas nenhuma evidência física foi encontrada. O Sr. José Firmin Albornoz era um homem simples, sem estudos, ele não sabia ler e por esse motivo ele não conseguia explicar que criaturas eram aquelas que ele tinha visto naquela noite. E ele afirma que ele nunca iria inventar uma história dessa sobre o que aconteceu, ele sequer sabia o que eram aqueles seres, e as únicas coisas estranhas que ele já tinham visto por ali eram algumas luzes no céu, mas nada que ele entendesse do que se tratava. As autoridades também acreditaram em seu relato, e devido às pesquisas que foram realizadas ali, mais relatos parecidos foram colhidos de moradores da mesma região. E esse foi o caso que ficou conhecido como Manzano Amargo, e toda a fonte desse caso pertence ao portal Fenômeno, que é um site que tem vários outros relatos bem detalhados e muito bem explicados, então se você tem interesse, vale a pena dar uma conferida lá. Mas e vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acreditam que aqueles seres queriam com o Senhor José. Será que naquele tempo que ele perdeu a consciência, ele acabou sendo levado para outro local e depois ele foi trazido de volta? Talvez algo mais tenha acontecido naquela noite. E lembrando, como sempre, que se você chegou até aqui, não esquece da minha parceria com a Scoop Art, que produzem essas luminárias aqui bem legais para vocês que gostam desse tema de ufologia. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto na sua compra. A Scoop Art também está com uma loja aqui na plataforma.